E as despesas com funcionários públicos da União chegaram a mais de 407 bilhões de reais no ano de 2025, um avanço de 4,3% se nós compararmos com 2024. Esse é o maior gasto desde 2021. Esse gasto inclui o pagamento com sentenças judiciais e precatórias de pessoal, além dos encargos. É o terceiro ano seguido de alta. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, afirmou que o governo federal disse que não tinha conhecimento das medidas que foram aprovadas pela Câmara, que abrem brechas para remunerações acima do teto constitucional no serviço público, com a possibilidade de salários ultrapassarem até 100% o limite previsto. Começar essa rodada com o Roberto Mota. Ontem nós trouxemos a informação, uma decisão da Câmara Federal autorizando o aumento para os servidores das casas legislativas e a possibilidade de incremento nos proventos em até 100%, né? E aí vários veículos de comunicação fizeram estudos que apontam que servidores poderiam ganhar em um mês, por exemplo, 80 mil reais. E aí tem esse levantamento, Mota, um apontamento que indica que os valores gastos com o pessoal ultrapassaram os últimos levantamentos, ou seja, estamos gastando como nunca com os servidores no âmbito federal, viu, Mota? É uma realidade compatível com as ideias que predominam hoje no governo e, por que não dizer, no Estado brasileiro. A ideia de que gasto é vida, de que a máquina do Estado deve ser o maior possível. E essa ideia se soma a outra, Caniato, que é a convicção de que algumas pessoas estão acima de qualquer limite. Então essa é uma história antiga que a gente vê no Brasil. Aprova-se a legislação limitando os vencimentos em determinado valor e logo se descobrem truques para pagar mais do que aquele valor, dizendo, olha, não, mas isso aqui não é salário, isso aqui é um auxílio, isso aqui é um benefício. Então, o primeiro requisito para o controle desses super salários é realmente o Estado querer fazer o controle desses salários e dessas despesas. E isso ainda é uma mudança que está distante da nossa realidade, porque essa urgência, como a gente comprova por essa notícia, não existe nem dentro do próprio Congresso Nacional. Pois é, passar para o Bruno Musa, a gente sempre fala dos gastos da União ou os gastos com os servidores, né? Um aumento que acontece a cada ano. As projeções indicam que uma hora a conta não vai fechar, já não fecha hoje, porque tem que contabilizar também os precatórios que serão pagos, as muitas ações contra a administração pública. E aí tem a declaração da Esther Dweck, dizendo que o governo desconhecia esse projeto que foi aprovado na Câmara Federal, que abre brecha para super salários. Bruno, é um expediente adotado já há muitos anos, né? Utilizar sempre essa frase, eu não sabia de nada. Nunca sabem de nada, né? Se nunca sabem de nada, ou há conivência ou há total desconhecimento, portanto, uma falta de responsabilidade e de compromisso com o dinheiro do pagador de imposto. Então, acho que já temos idades suficientes para perceber que isso é uma mera narrativa e que é um padrão muito bem colocado, como você falou. E uma nova crise faz isso esquecer e a gente acha que isso é normal. Não me parece nem um pouco de coincidência, não, tá? Vamos jogar aqui os holofotes onde merecem mesmo, Caniato. A gente viu aprovações impressionantes, com criação de mais de 1.500 cargos em determinados ministérios, reajustes dentro dos servidores federais, custando mais de 5.300 só a criação desses ministérios, desses cargos adicionais, mais de 68 cargos dentro do IPEA, são reajustes e reajustes e reajustes, com premiações e novos prêmios. Inclusive, uma delas permite que determinados legislativos ganhem uma folga a cada 3 dias trabalhados, com aumento de salário sem pagar IR, que abre brecha para os super salários.
Alguém aqui já teve a possibilidade de, a cada 3 dias trabalhados, ganhar um de folga tendo incremento de salário? Um auditor, por exemplo, vai ter um incremento de salário de 9,5%. Talvez essa seja muito mais a inflação real do dia a dia e não aquela divulgada pelo IPCA, não porque ela seja mentirosa, como eu falei, mas porque a metodologia não entrega mais a realidade de hoje em dia. Então, acho que isso se torna algo muito negociado e um balcão a céu aberto, porque no mesmo momento nós vimos pessoas do Centrão e do PL, como eu mencionei, apoiando uma pauta importante eleitoreira e populista para o governo, que são 15 milhões de famílias recebendo gás de graça, entre aspas. Lembre-se, quando alguma coisa é de graça, você é o produto. Eles estão te dando 5 e tomando 10. Como o Mota sempre fala, quebram a sua perna e eles não te dão muleta. Eles te vendem uma muleta parcelada com juros. E aí eles te dão 5 e tomam 10 sem que você perceba e te obrigam a agradecer. Então me parece um balcão de negócio a céu aberto, mas muito mais isso do que uma mera narrativa de que nunca sei de nada. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui discutindo e analisando essa notícia com os nossos comentaristas, e aí eu queria só lembrar a nossa audiência qual é o teto constitucional, porque muitos falam, então quer dizer que se há um teto constitucional, nenhum funcionário público pode ganhar acima desse valor. Em tese, sim. O teto constitucional do funcionalismo hoje corresponde a R$ 46.366, que é o salário de um ministro da Suprema Corte. Mas, com o projeto que foi aprovado, os servidores do Legislativo poderão ganhar mais, bem mais do que o ministro do STF, mais do que deputado, mais do que senador. Poderiam chegar a 70, 80 mil reais por mês, a depender da gratificação, né, desse jabuti, desse adendo ao salário do servidor. Você, Mota, o que é preciso considerar? Qual é a discussão que a gente deve fazer a partir de uma notícia como essa? O desafio, e esse é um desafio que existe em todos os países do mundo, é você decidir como remunera servidores públicos. Como você remunera aqueles que trabalham para o Estado? Há quem diga o seguinte: quem trabalha para o Estado já tem um grande benefício, que é a estabilidade no emprego. Você geralmente é concursado e não é demitido, você vai ficar naquele emprego até se aposentar. Então, em troca disso, você aceita uma remuneração menor do que aquela remuneração que seria equivalente na iniciativa privada. Há quem tenha uma opinião completamente diferente, há quem diga, não, é justamente o contrário. O Estado deve ser enxuto e muito eficiente. Para isso, você precisa ter as melhores pessoas e para isso você precisa ter uma boa remuneração. O complicado é quando você pega o lado ruim desses dois argumentos e junta. É quando você tem uma máquina inchada, ineficiente e com salários muito mais altos do que a iniciativa privada. Pois é, essa é uma discussão importante. Dávila, eu vou receber a rede em 40 segundos, vou pedir que você faça uma introdução ao seu próprio assunto. 40 segundos, Dávila. O Brasil padece de 2 problemas: imoralidade pública e disfuncionalidade institucional. Essas 2 coisas estão presentes nesses absurdos imorais que estão sendo aprovados, como é o caso desse aumento para funcionários da Câmara Federal. Pois é, os problemas fiscais que envolvem o Brasil e as decisões que são tomadas, por vezes, pelo Legislativo para remunerar melhor os seus servidores, inclusive desrespeitando muitas vezes o teto constitucional, que corresponde a pouco mais de R$ 46 mil, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui nos Pingos nos Is. Muito obrigado pela preferência, pela audiência. Dávila, rapidamente, se você quiser fazer um complemento ao que você disse, daqui a pouco eu vou trazer um novo assunto. Quer fechar, Dávila? Sim, muito importante. O que está acontecendo é reflexo da imoralidade que o dinheiro
público é uma liderança perversa que já no início do governo, o presidente da República deu aumento do real do salário mínimo acima da inflação, vinculou isso a todos os ganhos hoje pagos, benefícios, salários, gasto com pessoal, e isso fez com que a dívida pública explodisse. Não teve coragem para desengavetar o fim dos penduricalhos, que ficou parado 2 anos na gaveta do Senado, que era aqueles penduricalhos do judiciário, que ali já estava estimado que custaria 4 bilhões. Bom, já que ninguém fez nada, a imoralidade está instalada, está aí a Câmara e o Senado apresentando agora a criação de um novo penduricalho, em vez de acabar com todos os penduricalhos. O CLP, o Centro de Liderança Pública, acabou de soltar uma nota dizendo que este penduricalho vai custar aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais anuais. Isto equivale ao pagamento de 500 mil famílias num programa que nem o Bolsa Família. Este é o benefício extraconstitucional que será pago. E como você bem lembrou, Caniato, como você tem um teto constitucional e esse teto é sempre extrapolado? É a tal da contabilidade criativa. Não, todo mundo ganha, o máximo que pode ganhar é 46 mil, mas benefício não conta, bonificação não conta, tudo isso está fora do ganho. E aí este absurdo acontece. Existe uma lei que não é respeitada porque inventam penduricalhos que não são considerados salários. Isso mostra a imoralidade pública e a disfuncionalidade institucional. Não temos políticos corajosos que tiveram coragem de bancar o fim da imoralidade dos penduricalhos. Já que ninguém combate, vamos criar novos penduricalhos. E é este o penduricalho que vai custar 4,3 bilhões de reais anuais, segundo nota do CLP.